Olá, começa agora o Jornal da Câmara. No programa de hoje vamos falar das atividades de 2011 da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente. Desde 2009, a vereadora Maria Celeste, que está aqui com a gente, preside a frente e neste ano pôde juntar as atividades da frente com a presidência da Comissão de Direitos Humanos, né, vereadora? É verdade, o diferencial deste ano foi justamente essa ação mais partilhada, né, com a Comissão de Direitos Humanos, otimizando os recursos que a gente tem aqui na casa, porque os mesmos vereadores que participam da frente estão também na Comissão de Direitos Humanos. A temática é muito envolvente, né, e o tema da criança e do adolescente acaba entrando dentro da Comissão dos Direitos Humanos. Então nós, da Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente, entendemos que deveríamos potencializar as nossas ações, até porque a frente não tem uma estrutura regimental organizada pela casa, e a comissão, a gente conseguiu ter mais recursos disponíveis no sentido de potencializar os eventos, materiais, para que pudesse ser trabalhado o tema da infância, né? E o grande diferencial deste ano também foi poder construir a jornada municipal de enfrentamento, combate e enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes no município de Porto Alegre. Que eu acredito que foi a principal atividade, né, deste Foi ano. a principal atividade deste ano no tema da infância, né, no que tange especialmente a descentralização dessa discussão. Nós já temos na cidade várias discussões, mas muito centralizadas, ou seja, não chega na região, não chega naquele operador de direito, não chega no educador, no trabalhador do posto de saúde, na escola, no programa de atendimento socioeducativo meio aberto, na própria creche. Como trabalhar com esse tema tão delicado que é a questão da exploração sexual e do abuso sexual, né? Uma das questões, uma das violações mais contundentes na nossa cidade, onde se apresenta o maior número de casos de denúncias no Conselho Tutelar, né? Então nós entendemos que achamos extremamente significativo trabalhar esse tema nas regiões da nossa cidade. Então nós realizamos atividades no centro da cidade, realizamos no Centro-Sul, na região Humaitá e também na região norte da cidade de Porto Alegre, né? Para que pudéssemos estar juntos, especialmente com os educadores, futuros professores das escolas, educadores da rede de atendimento, trabalhando formação, como detectar um caso de abuso, como perceber que uma criança foi abusada, como encaminhar para um posto de saúde, como o posto de saúde, o enfermeiro, o agente comunitário pode detectar sinais de que essa criança teve uma violação nesse sentido e poder fazer o encaminhamento adequado para romper com esta principal questão, que é o silêncio que envolve o abuso sexual. Pois é uma questão que envolve sensibilidade em dois sentidos, né? No sentido de detectar esses sinais, mas também de se desprender de um certo tabu que ainda está em torno dessa questão. Nessas atividades da frente, junto com a comissão, a senhora se deparou com isso? Ainda há um tabu muito forte nessa questão? Com certeza o tabu é muito forte, até porque os casos de abuso sexual, que é bom também diferenciar abuso sexual de exploração sexual, né? Nos casos de abuso sexual, 80% dos dados que a doutora Joelza e o doutor Miguel Velasquez têm trabalhado na formação nos indicam que 80% dos casos ocorrem dentro da família, dentro da casa da criança e para nossa profunda dor, digamos assim, né? Esses casos, os agressores são pais, são avós, são pessoas muito próximas das relações familiares dessa criança. Então, portanto, isto significa um tabu. Tu romper com esse silêncio dessa família que é conivente ou está em estado de conivência nessa violação é muito difícil. Portanto, essa questão é uma questão de sigilo familiar, é uma questão que os profissionais da rede de atendimento têm que ter muita clareza que podem e devem interferir para resgatar esta vida dessa criança. Então, este tabu ainda é muito difícil de ser rompido, né? A outra questão que também é importante nós colocarmos é a questão da exploração sexual, que é um outro problema, né? Nós achamos importante informar, colocar, né, que toda criança e adolescente até os 18 anos não podem, não devem estar na zona de prostituição, não devem estar a serviço da prostituição. O que eu quero dizer com isso é que adolescentes de 15 e 16 anos que estão na prostituição estão sendo exploradas sexualmente e isso é um crime, né, um crime não só do Código Penal, mas também um crime da área da criança e adolescente preconizado
no Estatuto da Criança e Adolescente. Então é importante também nós trabalharmos com esse outro tema da exploração sexual, com outro viés também, do ponto de vista do senso comum, porque é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim, mas ela é guria, tem 15 anos, ela já sabe o que faz e, portanto, ela pode ir para a prostituição. Não pode. Isso é uma ilegalidade, isso é um crime contra essa adolescente que deveria estar vivendo na sua plenitude da faixa etária, deveria estar na escola, deveria estar no atendimento, se preparando para a idade madura e está ali já sendo explorada por alguém. Então, isso é um crime. Quem tem prostíbulo, quem tem adolescentes nos prostíbulos, está cometendo um crime, sim, e nós estamos esclarecendo também essa situação. A partir da sua experiência, a senhora acredita que a legislação é suficiente no sentido de proteger essas pessoas, tanto as crianças quanto os adolescentes? Ou a questão aí não é de se fazer novas leis, mas sim de se conscientizar a população? Olha, nós temos uma lei muito avançada no nosso país, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Há 21 anos, é uma das legislações mais avançadas no mundo todo. Então, em termos de leis, eu acho que nós estamos muito bem servidos no país. O que nós precisamos é instituir a rede de atendimento e, portanto, a necessidade de investimento na política pública. Não só para esclarecer, ter campanhas de informações, mas também ter lugares adequados para esse atendimento. Um dos grandes problemas que nós temos é o atendimento psicológico para essas crianças que precisam de tratamento, que precisam de atendimento, para si, para sua família e para o próprio agressor, né? Nós temos aqui no estado talvez 1 ou 2 centros que trabalham essa questão do agressor. E é importante também tu romper este ciclo que tem na família e também detectar que esse agressor tem que ser tratado. Esta pessoa, ela é uma pessoa também doente, tem um distúrbio muito grande e precisa ser tratada para que ela não violente outras crianças. Então, esse também é um grande problema da rede de atendimento. Nós precisamos atender a vítima, a criança vítima, não temos investimento suficiente, recurso suficiente para essa política pública e também temos que tratar o agressor nesse sentido para romper efetivamente com esse ciclo de violência, né? A senhora citou antes a doutora Joelza, né, que tem um trabalho importante na fase, me parece que é a instituição um dos principais parceiros nessa luta, né? A doutora Joelza, ela tem sido uma das nossas painelistas, o doutor Miguel Velasquez, que é o nosso secretário adjunto da Secretaria de Direitos Humanos, também tem participado, promotor de justiça, que tem uma larga experiência no atendimento de casos de violações aqui no município de Porto Alegre, junto aos conselhos tutelares. Foram os nossos parceiros nessa formação tão importante de ir dialogar especialmente com os profissionais da área da educação e da área da saúde. Precisamos construir parcerias, né? Mas a frente ela foi um pouco além disso, né? Nessas parcerias constituídas, especialmente com a Secretaria de Direitos Humanos e Justiça do Estado, nós conseguimos construir junto à FASE também, né, uma outra proposta de trabalho que foi coordenada pela comissão e que a frente parlamentar da infância e da leitura da casa. Exato, né? Uma parceria Uma também, parceria entre essas frentes de defesa de crianças e adolescentes, conseguimos construir através de uma campanha para os adolescentes que são internos da fase. Nós temos hoje em torno de 550 adolescentes de Porto Alegre, fora os adolescentes que estão em Porto Alegre, são de outras cidades, e pensamos em construir algo diferente para esses adolescentes, oportunidades diferentes, a partir de uma visita que a Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente fez na fase, né, fazendo uma espécie de não uma vistoria, mas uma espécie de conhecimento do local e das necessidades dos adolescentes. Eu me lembro que quando do lançamento da campanha Doe um Livro, Mude uma História, a senhora falou da motivação para a campanha, né? Que foi um menino que falou contigo. Eu queria que contasse para o telespectador essa história, porque eu achei muito interessante. Exatamente. Nós estivemos, então, conhecendo a instituição a convite da doutora Joelza, e numa das unidades da fase, onde tem uma escola, né, nós entramos, conversamos com os guris. Quem acha que adolescente que comete ato infracional não dá nada, é bom fazer uma visita na fase e ver a estrutura, né, como é que esses meninos estão lá. Eles estão internados, eles estão praticamente presos. As medidas deveriam ser socioeducativas, ainda não o são. Precisamos avançar e muito nesse sentido da ressocialização desses jovens, mas é importante dizer que os adolescentes que cumprem medida socioeducativa em meio fechado e em meio aberto, eles estão efetivamente cumprindo uma determinação do que preconiza o ECA e, portanto, estão
praticamente em celas, vivem em celas, né? Então isso nos chamou muita atenção. Um dos jovens nos disse, né? Inclusive a gente usou depois a foto desse jovem como exemplo, né, no nosso cartaz, na nossa imagem, porque ele nos disse, olha, a gente até tem uma escola aqui dentro, e eles têm, as duas unidades de Porto Alegre têm as escolas estaduais que estão ali, mas temos acesso aos livros, mas aos livros de ensino, aos livros que são usados em sala de aula. E o que eu gostaria mesmo, o que nós gostaríamos mesmo, é de ter outras oportunidades, ter outro tipo de leitura que pudéssemos estar sendo disponibilizados. Mais do que isso, que pudéssemos nos disponibilizar esses livros também quando estamos nas celas quarto, né? Quando estamos nesses locais. Por quê? Porque eles passam muito tempo nos quartos, né? Com poucas atividades. Eles, na realidade, já está sendo reformulado, a fase está passando por todo um reordenamento sob a coordenação da doutora Joelza, no sentido de que possa, sim, trabalhar melhor esse espaço ocioso que esses adolescentes ficam. Então, nos chamou muita atenção, né, esse desejo de uma leitura diferenciada. E, portanto, nós, então, construímos essa campanha a partir dessa fala desse jovem, né, de querer abrir seus horizontes com outro tipo de leitura. E nós, então, nos propusemos a fazer uma campanha de arrecadação de livros infanto-juvenis e gibis também, né, para que muitos deles, que não é o caso desse, que é um dos que mais leem, né, na instituição, mas muitos desses jovens que estão lá não gostam, não têm acesso, nunca tiveram acesso, não sabe sequer ler corretamente. A maioria dos jovens que estão na fase não tem sequer o ensino fundamental, então é importante também a gente resgatar a baixa escolaridade desses jovens e com uma leitura mais criativa, mais dinâmica, com o gibi, né? Todos nós, com certeza, começamos a ler, a ter o gosto pela leitura quando começamos a ler gibis. Então, e é um tipo de educação que também vai ajudar na ressocialização, né, dessas crianças. Com certeza, isso é o que nós buscamos, isso é o que nós queremos, né? A oportunidade desses jovens conhecerem outros mundos através da leitura. Eu acho que o livro tem isso. Tem essa grande característica, né? Do sonhar, do viajar, do buscar outros conhecimentos através da leitura. Então é com essa intenção que a gente fez essa campanha bem diferenciada a partir desse desejo desse jovem que está lá. Em defesa da criança e do adolescente também, manter a imaginação viva, né? Manter a fantasia viva. O sonho, a perspectiva, a possibilidade de sair daquele lugar, né? De um lugar ali que está cumprindo uma medida que deveria ser socioeducativa, como eu falo, uma das minhas críticas, não só minha, mas de todos os operadores de direito, que nós precisamos avançar e muito. Nós temos uma legislação muito boa no país, mas nós não conseguimos ainda, especialmente com os adolescentes que cometem ato infracional, transcender essa questão para ser, além de uma medida punitiva, né, ser uma medida socioeducativa. E nós precisamos avançar nisso, porque senão mais e mais nós teremos que construir fases, cadeias para os jovens que estão aí em conflito com a lei. Mas, vereadora, desde 2009 a senhora atua junto à frente. Agora, em 2012, há alguma ação já planejada, alguma intenção de projeto? Sim, a experiência da jornada deste ano ela foi muito significativa e nós pretendemos repetir, né, esta experiência neste ano de 2012, porque achamos extremamente significativo e importante e repetir essa experiência não só com os educadores, não só com os profissionais da saúde, mas especialmente com os adolescentes. Nós tivemos uma jornada que foi lá na Ilhas, né, com a rede de atendimento, onde os adolescentes dessa rede de atendimento das escolas, de duas escolas da rede, participaram do painel, participaram da atividade, gostaram muito e nós percebemos então que nós temos que também atuar junto às crianças, junto aos adolescentes, porque eles podem, né, ajudar e contribuir e reproduzir a informação para os seus colegas. Então nós pretendemos avançar nesse sentido, de construir uma parceria onde nós pudéssemos levar a informação e a formação também para os adolescentes. Acho que o grande objetivo da frente em 2012, vamos estar reunindo agora com os demais vereadores, mas o grande objetivo da jornada será a inclusão dos adolescentes também neste processo de discussão. Tá certo, vereadora, muito obrigada pela entrevista. Boa sorte agora em 2012 na continuação dos trabalhos da frente. Daqui a pouco o Jornal da Câmara volta falando de mais uma frente parlamentar aqui da casa. Vamos falar sobre planejamento familiar.
assistência médica às gestantes durante toda a gravidez é garantida por lei. O acompanhamento da futura mamãe deve ser feito pelo Sistema Único de Saúde e, de preferência, sempre pelo mesmo médico. De acordo com o artigo 10 do ECA, os hospitais onde são realizados atendimentos devem manter um arquivo com o registro das consultas por 18 anos. Além disso, devem realizar a identificação dos recém-nascidos e exames preventivos nos bebês. Após o nascimento, é de responsabilidade do hospital fornecer a declaração com as informações sobre o desenvolvimento da criança. E durante a permanência no hospital, mãe e filho ficar juntos no mesmo quarto. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e vamos falar agora sobre a Frente Parlamentar do Planejamento Familiar. Estamos aqui com o presidente da frente, o vereador Dr. Raul Torelli. Vereadora, foi uma longa luta, né, para implantar o Centro de Planejamento Familiar, que foi uma questão que surgiu exatamente da frente, né? Poliana, é uma satisfação muito grande poder ter esse espaço e poder referir o nosso trabalho para a cidade. E realmente, essa questão do planejamento familiar, ela me motiva há muitos anos, porque eu sou médico há mais de 30, né? Sou formado em 79, nasci há mais de 3 décadas, e sempre trabalhando com populações pobres, carentes, e convivendo com a falta de planejamento familiar, que muitas vezes a gente não tinha para onde encaminhar, nem onde informar, e as pessoas tinham um número muito grande de filhos que não poderiam sustentar, que não poderiam criar, e a sociedade acabava ficando com muitos problemas, e os poderes públicos não dando conta das ações necessárias para que essas crianças tivessem o desenvolvimento que todos nós gostaríamos para um filho nosso, né? Então é muito importante que as crianças sejam desejadas, queridas, para que a sociedade seja mais qualificada. E foi com esse intuito que eu, quando vim aqui para a Câmara, coloquei 2 projetos. Em primeiro lugar, o que criou, hoje já é uma realidade na cidade, o Centro Municipal de Planejamento Familiar, que desde 2009, desde junho de 2009, vem no 4º andar do Hospital Presidente Vargas, prestando um serviço de conscientização, de atuação, de contracepção, de tratamento de infertilidade, para que a sociedade tenha aonde ir e que haja um grande centro da onde emanem as ações positivas na área do planejamento familiar, fazendo com que o centro seja, vamos dizer assim, como um coração do planejamento familiar na cidade, e se haja, eu que sou médico, assim, as artérias e as veias que chegam a esse coração e que com ele tem uma integração, né? Porque como o sangue tudo circula e volta ao mesmo lugar, nós precisamos que isso aconteça sempre. E lá estão as nossas unidades básicas de saúde, estão os nossos agentes comunitários de saúde, os programas de saúde da família, também tratando da questão do planejamento familiar de uma maneira integrada com o centro e fazendo uma grande dinâmica para que a sociedade esteja cada vez melhor. E não Essa é uma coisa importante da gente lembrar, né? O senhor que atua também na Comissão de Saúde, aqui na Câmara Municipal, do incentivo às equipes de PSF, né? Que as próprias comunidades cada vez mais exigem, né? E reconhecem a importância dessas equipes. É verdade. Eu sou um grande incentivador dos programas de saúde da família. Não é à toa que fui o relator geral do projeto enviado pelo governo em fevereiro, que criou o Instituto Municipal da Estratégia da Saúde da Família, proporcionando, e agora vamos ter um grande avanço nesse sentido, contratações, melhor remuneração, para que nós possamos realmente avançar de uma maneira definitiva na questão da saúde pública em Porto Alegre, principalmente na atenção primária. Então, o planejamento familiar ele faz parte importante desse processo, porque nós sabemos assim que para nós termos uma cidade, uma sociedade, onde a gente não tenha drogadição, ou tenha o mínimo de drogadição, tenhamos crianças educadas, tenhamos habitação, desenvolvimento humano e ambiental, nós precisamos pensar sempre na questão do planejamento familiar,
para termos realmente ações qualificadas e um desenvolvimento de cidadania que realmente faça com que nós façamos a diferença para as crianças que nascem, uma diferença positiva. Existem dados, vereador, desde a implantação do Centro Municipal de Planejamento Familiar até agora, dados da população mesmo, de como está a situação de Porto Alegre nesse sentido? Na realidade, eu fiquei muito feliz que recentemente o nosso censo do IBGE de Porto Alegre, ele refere que nos nossos bairros, temos quase 90 bairros em Porto Alegre, e que em mais de 70 deles, o número de crianças de 0 a 4 anos, ele diminuiu substancialmente, principalmente nas populações mais carentes. E isso não é nada imposto, é uma definição das próprias pessoas, das próprias famílias, que vem se dando conta, que vem sendo informadas por nós e por outras pessoas do que é o planejamento familiar. Devemos facilitar o acesso às políticas públicas de planejamento familiar, e essas pessoas, elas mesmo verbalizam e dizem a todo momento que, olha, é difícil de dar o que comer, é difícil de dar o que vestir, nós precisamos realmente termos aqueles filhos que vamos poder levar em frente e que vão crescer, que vão dar uma resposta positiva para a sociedade. E o censo tem dito isso. Então, isso nada mais é do que dizer que o nosso trabalho realmente está no caminho certo, está acontecendo na cidade, está acontecendo no país, e muitos dizem, não, mas não precisa planejamento familiar, porque agora as pessoas são muito idosas, nós estamos com uma longevidade maior, e é verdade, e vai faltar mão de obra. Na realidade, eu vejo de outra maneira, eu vejo que nós precisamos realmente ter uma sociedade qualificada, e as questões públicas, legais, elas se ajustam, mas o mais importante é o ser humano estar aqui, enquanto ele estiver aqui nessa terra, ele ter uma possibilidade real de ter uma boa convivência, uma boa vida e ter acesso aos meios de consumo, porque é importante para que a sociedade seja melhor de se viver. Foi nesse sentido que em abril de 2011, agora, a Frente promoveu um evento, né, que chamava o Fórum do Planejamento Familiar como ferramenta de combate à miséria, né, justamente nesse sentido de ver a sociedade mais ampla, né? No sentido de valorizar e de colocar para a sociedade a questão do planejamento familiar e o quanto é necessário que se combata a miséria também através do planejamento familiar, da informação e do acesso efetivo e inclusive da busca ativa das pessoas, que isso está em andamento para tantas questões, como é o caso de doenças, tuberculose, enfim. Por quê? Porque as pessoas estão muitas vezes nos bairros em situação de miséria total, querendo ter acesso ao planejamento familiar e não conseguindo meios, não tendo muitas vezes o dinheiro do ônibus, ou quando tentam fazer, por exemplo, uma ligadura, uma vasectomia, tem uma série de entraves que são colocados e eles acabam não fazendo. Então nós estamos trabalhando nesse sentido para que isso não seja mais uma possibilidade real de acontecer, para que as pessoas que queiram realmente tenham o acesso e a possibilidade de planejar a sua família. E esse fórum que nós realizamos agora no princípio do ano foi assim fundamental também, porque lá estiveram presentes mais de 400 pessoas. Eu acredito que tenha sido aqui na Câmara Municipal o maior fórum já realizado nesse sentido, desde a sua existência, acredito, porque nós tínhamos ali educadores, tínhamos médicos, enfermeiras, professores, alunos, tivemos 6 palestrantes de alta qualidade, o prefeito Fortunati veio nos prestigiar, a presidente da Câmara, o prefeito de Guaíba, o prefeito de Alvorada, e foi uma dinâmica muito interessante, porque aquelas pessoas que ali estiveram e acompanharam, inclusive, essa questão da miséria e a sua relação com o planejamento familiar, saíram com certeza com a sua vida impactada para o futuro, para as ações e incentivadas para continuar trabalhando essa matéria em todos os níveis, em todos os locais onde já trabalharam. Tivemos ali palestras muito importantes, como do Oderich, da ONG Brasil Sem Grades, como da nossa senadora Maria da Graça, suplente do senador Pedro Simon, enfim, como a do próprio criador do Centro Municipal de Planejamento Familiar de Alvorada, do vereador Dr. Tiago, que também é da área. Eu também fiz uma palestra.
enfim, inclusive tivemos um deputado médico também aqui que palestrou para nós. Então, nós fizemos uma noite fantástica aqui, que foi, assim, com certeza memorável no seu sucesso. E não só, o evento não parou naquele momento, o evento, com certeza, ele ficou presente na vida daquelas pessoas que aqui estiveram. Tanto que chegou um momento, para vocês terem uma ideia, onde nós apresentamos um vídeo dessa relação do planejamento familiar e do combate à miséria, onde as pessoas que estavam todas assim espontaneamente se levantaram, muitas com lágrimas nos olhos, começaram a bater palma, em função do trabalho que é necessário fazer e que já vem sendo realizado por muitas pessoas nessas ações. Então, eu acho que é importante a gente ter o foco estabelecido, e eu diria assim que fico muito satisfeito, daqui a alguns meses devo deixar a Câmara Municipal, mas muito satisfeito pelo trabalho realizado, esperando poder estar novamente aqui, mas assim, dizer que foi gratificante esse trabalho e que onde eu estiver, eu vou estar sempre divulgando e tentando fazer com que o planejamento familiar realmente seja implantado para a nossa sociedade de uma maneira forte e definitiva. E como está a demanda do Centro Integrado de Planejamento Familiar, o senhor que tem essa experiência também na saúde municipal? A demanda, ela é muito grande, até porque o próprio projeto previa, e agora as coisas estão realmente se materializando, que haja demanda, inclusive por acesso direto. Então não precisa necessariamente a pessoa ir até o posto de saúde, lá ser encaminhada. Esse é um dos caminhos. Agora, se a pessoa hoje que está nos ouvindo for até o 4º andar do Hospital Presidente Vargas e disser que precisa, por exemplo, fazer uma vasectomia ou uma laqueadura de tubária e tal, ela obrigatoriamente tem que ser atendida em função da legislação estabelecida por mim. E isso é uma questão que cada vez nós pretendemos ampliar, porque as pessoas, principalmente essas que vivem em situação de miséria, elas não podem esperar mais, elas não podem ser remetidas de um lugar para outro. Num posto, às vezes, falta assistente social, no outro falta o ginecologista, o outro é longe, e as coisas não acontecem. Então, esse mecanismo, além do acesso pelas redes públicas de saúde, diretamente, lá no local, ele é muito importante e tem dado um resultado efetivo. O que nós queremos, efetivamente, é aumentar a equipe que lá trabalha, é disponibilizar um maior volume de trabalho e de ações na área do planejamento familiar, do próprio centro, para que a população seja realmente cada vez mais beneficiada, como já vem sendo, e a gente fica muito feliz em ter uma pequena participação nesse processo. Tá certo, vereador. Parabéns pela iniciativa. Obrigada pela participação aqui no Jornal da Câmara. Eu que agradeço, Poliana, e com certeza esses momentos aqui junto à TV Câmara sempre vão ficar gravados comigo, e podem ter certeza que a valorização do que se faz também é muito importante, porque a gente, como vereador, também tem que dar resposta para a cidade, e muitas vezes, infelizmente, os meios de comunicação não nos dão essa oportunidade, preferem falar do mal, das desavenças, das corrupções, quando na realidade a gente, e muitos de nós, temos um trabalho excelente em prol da comunidade. Tá certo, vereador, obrigada. O Jornal da Câmara termina aqui. Eu agradeço também a sua audiência. A gente se vê na próxima edição.